Bom dia a todos, tudo bom? Aqui quem fala é Elisete da Nutrition First. Estamos aqui novamente, tá? Hoje é o quinto dia do nosso desafio do projeto Mind and Body Transformation, né? O nosso projeto de transformação da mente e do corpo. E a gente está então com esse desafio, você mais leve até o Natal. E hoje nós vamos falar sobre o sono. Quantas horas devemos dormir? Gente, é muito importante, tá? O sono, ele faz uma diferença muito grande, especialmente no processo de emagrecimento. O que acontece? A gente acorda, tá? O sol, né? Com o raio do sol, com a luz do sol, o nosso corpo, ele começa a produzir serotonina, tá? A serotonina, ela gera, então, um excesso, ela desperta o nosso corpo, ela faz com que a gente acorde, ela faz com que a gente tenha energia, né? Energia para se despertar. Então, com o passar do dia, das horas, essa serotonina ela vai aumentando, e aí então também começa a aumentar outros tipos de hormônios, né? Um deles é o grelina, que é o hormônio da fome, né? Que faz você sentir fome. Então, quando você acorda, assim que você acorda, os raios do sol, a luz do sol, né? Que só com a claridade do sol, né? Você já começa a produzir a serotonina e automaticamente começa a produzir a grelina. Então, começa a sentir fome. E aí o que acontece? Se esses hormônios, se você vai dormir muito tarde, ou se você não tá dormindo no horário direito, ou não dorme no mínimo 8 horas, no mínimo 7 a 8 horas, então esses hormônios ele vai ficar descontrolado. O que acontece? No final do dia, quando o sol começa a se pôr, e os raios do sol, a luz do sol também, né, começa a ficar mais fraca e diminui até acaba toda a luz do sol, o seu corpo, então, ele para de produzir serotonina e começa a produzir melanina. A melanina vem da palavra melancólica, tá? Ela faz você ficar cansada, faz te dar sono e faz dormir. Então, o que acontece? Quando você dorme, quando você está produzindo melatonina, esse hormônio melatonina também faz você, então, começar a secretar, ter uma secreção, produzir um outro hormônio que chama leptina. A leptina é o hormônio que regula o apetite. Então, se você começa a produzir melatonina, automaticamente você vai começar a produzir leptina. Então, você dorme e não vai acordar com fome. Então, no meio da noite é muito raro você acordar. Normalmente, as pessoas que acordam no meio da noite é porque tá com a produção de melatonina talvez um pouco desregulada, tá? E o que acontece? Às vezes as pessoas dormem menos de 8 horas, então isso não é o suficiente para o seu corpo se regenerar, tá? O corpo precisa se regenerar. É a mesma coisa que a gente conversou sobre a questão do jejum, né? O corpo precisa desse tempo para se restaurar. E aí, então, você não dorme, você fica acordada com a luz acesa, ou com computador, ou telefone, que esteja qualquer tipo de luz acesa, o seu corpo não entende que já tá à noite, então teu organismo entende que ainda tem sol. Só que a luz do telefone, a luz do computador, ou a mesma luz, né, que a gente acende em casa, ela não tem o poder de produzir a serotonina, que é a mesma, que é o que o sol, né, que o sol produz na nossa pele. Então você tá cansada, tá acordada, mas não consegue dormir. Por quê? Porque você não tá com a luz acesa, mas você não tá produzindo melatonina, que faz dar o sono. E aí o teu corpo começa devagarinho a produzir serotonina novamente. Quando você produz serotonina, você automaticamente começa a produzir grelina, que é o hormônio da fome. Então você começa a sentir fome e isso vai gerando, aumentando e vai aumentando cada dia mais. Então isso com certeza vai refletir, né, no seu processo de emagrecimento, porque se você tá com fome no meio da noite, você vai acabar comendo. E aí a pessoa perguntar, mas amanhã eu posso dormir até mais tarde, posso me recuperar e tal. Não, gente, não resolve. É o mesmo caso do carboidrato. Se você come carboidrato muito tarde na noite e você não faz um exercício, você não faz algo para gastar essa energia, esse carboidrato, se o teu corpo não está em necessidade de energia naquele momento e você come o carboidrato, ele vai ser estocado, né? Vai principalmente na parte abdominal da barriga, aonde localiza uma gordura visceral, tá? Que é uma gordurinha que não é saudável. E ali vai aumentando, né, essa gordura localizada nas células viscerais.
Então, mesmo que você no outro dia diminua a quantidade que você coma ou que você vai fazer exercício, essa gordurinha localizada, ela já foi estocada ali nos seus tecidos adiposos, né, nas células adiposas. O sono é a mesma coisa. Então, se você passou a noite toda acordado, ou mesmo quem trabalha à noite, isso é muito complicado. Por quê? Porque durante o dia a pessoa tenta dormir, só que o seu corpo automaticamente vai produzir serotonina. Você vai estar dormindo, você vai estar deitado tentando dormir, só que o sono não é o mesmo, porque você está dormindo e teu corpo está produzindo serotonina, está te dando energia, está te dando energia. Então você dorme, mas não descansa, porque o teu corpo continua trabalhando, porque não tem como você bloquear a luz do sol. Mesmo que você bote cortinas, que fique tudo no escuro, a serotonina, a luz do sol, ele é o forte o suficiente para fazer com que você comece a produzir serotonina. Aí você tá dormindo e tá meio acordado, meio dormindo e meio acordado, porque o seu corpo continua trabalhando, produzindo a serotonina. Então, se você, quando você acorda, você vai continuar cansado. Por quê? Porque o corpo continua trabalhando. Quando chega a noite, você novamente começa a produzir melatonina, tá? Mesmo que você dormiu durante o dia, chega à noite, você vai continuar produzindo melatonina e continuar cansado, e esse cansaço continua gerando assim. E o corpo, então, ele começa, se isso começa a ser uma coisa frequente, então o teu corpo fica perdido, o teu corpo não entende quando produz melatonina ou quando produz serotonina, ou o seu corpo, ele vai continuar produzindo muita serotonina, tá? E você vai perder sono, ficar sem dormir, porque você vai estar aquele pouquinho de energia ali para se manter acordado, ou então o teu corpo vai começar a produzir muita melatonina, porque tá entendendo que tá sempre escuro, sempre à noite, e você vai viver sempre cansado. Isso faz uma diferença muito grande, porque quando esses dois hormônios não estão em balanço, então também a leptina, que é o hormônio da saciedade, e a grelina, que é o hormônio da apetite, que te dá apetite, os dois vão ficar fora do nível o tempo todo. E aí você fica comendo em horário errado, dormindo em horário errado. E quando isso acontece, você então tem um descadeamento de vários outros hormônios, né? Daí tem a insulina, daí tem a testosterona, aí vem a tiroide, então são vários outros hormônios que se desencadeiam, tá? E isso então gera um problema metabólico, tá? Começa a aparecer doenças metabólicas como colesterol, triglicérides alto, diabetes e coisas assim. Então, gente, é muito, muito importante, especialmente no processo de emagrecimento, você dormir no mínimo 7 horas, tá? E ter certeza que essas 7 horas que você está dormindo é durante a noite, quando os raios do sol se põem, e acordar quando o raio do sol aparece, tá bom? Beijo, falamos depois.